Sejam bem-vindos ao programa Neuropapo. Estamos começando uma nova série e, como sempre, no nosso programa, como nós trazemos só mentes brilhantes, hoje nós vamos dar um mergulho para entender um pouco sobre perseverança, resiliência, obstinação, ambição, até que ponto ela vale a pena, será que a gente deve alimentar ela o tempo todo? Aqueles caras que não se contentam onde chegaram, mesmo tendo chegado em lugares de muita luz, muito brilho, sucesso. Esses tempos eu estava num evento e eu estava escutando assim, quando eu conheci esse cara, ele iniciou dizendo porque trabalhou muitos anos, quase uma década em chão de fábrica no Japão, e isso já me interessou na hora, né? Porque esse tipo de pessoa, a experiência que esse cara carrega de morar em um outro país, voltar para o Brasil, fazer o nome dele, fazer uma vida financeira, pessoal, social, crescer do jeito que cresceu e ser um dos caras que eu admiro muito, isso faz com que a gente se aproxime de um cara desse e crie conexões positivas para estar sempre aprendendo cada vez mais. Hoje o meu convidado aqui é Edgar Ueda. Edgar Ueda, seja bem-vindo. Bom, eu que tenho que agradecer, né, Sandro? Primeiro, para estar nesse programa, para falar sobre mente, falar sobre inteligência, falar sobre outliers, como que as pessoas fora de série se transformam, constroem impérios, riquezas, abundância, prosperidade. E a gente se conecta, né? Mesmo porque a gente é da mesma etnia, japoneses. Com japoneses aí a gente sabe de toda a nossa cultura, história, de quando os nossos avós vieram para o Brasil, né, como escravos, e também criaram uma história aqui no Japão, riqueza, e uma comunidade extremamente consolidada. Aí eu fiz esse papel, que foi o papel reverso, né? Ou seja, eu com 19 anos fui para o Japão e fiquei exatamente quase uma década, por 9 anos e meio lá. E lá também transformou a minha mente. É sobre isso, um pouco sobre isso que nós vamos falar, sobre mentalidade, mindset, sobre como a gente pode construir, remodelar a nossa mente por uma modelagem de sucesso, de abundância, de riqueza e de deixar legado. Ueda, tu é de onde, cara? Onde é que tu nasceu? Bom, eu nasci no interior de São Paulo, cara. Eu nasci numa cidade de 13 mil habitantes, uma cidade super pequena, né? Cidade de bastante, na época, agricultura. Então, por isso que o meu pai e meus avós foram para lá, né? Da parte paterna japonesa, que é da família... Eu sou descendente por parte de pai. E saí de lá com 19 anos porque não vi tanta expectativa, tanta projeção de futuro. Mas já tinha essa consciência do tipo, tô saindo daqui porque não tem futuro. Exatamente, né? Eu acho que uma coisa que eu tive desde muito cedo foi o estado de consciência num nível elevado. Até parece que você fala... Por exemplo, meu primeiro estado de consciência foi com 9 anos. Minha mãe colocou só feijão para comer e eu decidi que eu tinha que fazer alguma coisa. É um estado de consciência, concorda? Uma criança ela poderia estar pensando em brincar e estudar. Eu pensei em gerar alguma situação financeira para poder contribuir dentro de casa. Então, fui entregar leite. Virei entregador de leite e a cada moedinha que eu ganhava, eu comprava um pão, um feijão, alguma coisa e levava para dentro de casa. Então, já era um estado de consciência, né? E aí eu fui evoluindo, fui vendedor de coxinha, fui garçom, fui operário de fábrica, como você citou, e aos 17 anos eu empreendi pela primeira vez, um outro estado de consciência, que eu não queria trabalhar sobre um CNPJ de alguém, eu queria construir meu próprio CNPJ, construir minha própria riqueza. E quando eu falo riqueza, eu não estou falando só de dinheiro, porque quando você emprega, quando você paga imposto, quando você consome, você está gerando riqueza, você está fazendo com que a riqueza circule, né? Então, aos 17 anos, eu empreendi pela primeira vez. E aí a história, ao longo do caminho, a gente vai contando ela. Mas quando tu teve esse ímpeto, cara, vou embora do Brasil. Então, olha que legal, aos 17 anos eu empreendi pela primeira vez. E já aos 17 anos eu coloquei no meu carimbo, eu tenho 2 passaportes, né? Um passaporte que me habilita a viajar, sair fora do país, e um passaporte que eu vou acumulando derrotas e sucesso. Então, a minha primeira derrota aos 17 anos, que foi um fracasso, quando eu quebrei pela primeira vez,
não tinha competência empreendedora na época, né? E me dei mal, e aí já indo mal o negócio, eu passei ele para frente, que foi uma lanchonete. Mas isso aos 17 anos de idade, né? Aos 18 anos, eu adquiri um segundo negócio, que foi uma sorveteria, que era uma grande inovação, a primeira sorveteria self-service da cidade. E, sem ter dinheiro, eu comprei essa sorveteria com a promessa de pagamento com o próprio negócio, né? Eu sempre fui muito ousado, né? Eu acredito que a ousadia é uma das características e habilidades das pessoas de sucesso, né? As pessoas que constroem coisas fora da curva, no mínimo, ela tem a ousadia como um dos pilares. E, aos 18 anos, eu adquiri essa sorveteria e não estava indo bem também, né? Mais uma vez, por falta de competência. E quando eu falo competência, é um conjunto de fatores, Sandro, porque pode ser uma competência administrativa, financeira, comercial, de relacionamento, de atendimento, e demorou um pouco para cair essa chave, né? E aí, o meu irmão mais velho, ele foi primeiro para o Japão, e aí ele me fez o convite, ele falou, porra, vem aqui que não é tão ruim assim. E aí eu decidi ir para o Japão para ganhar dinheiro, para manter aquele negócio. Então, minha mãe continuou cuidando da sorveteria e eu mandava dinheiro. Aliás, eu tinha já 2 compromissos, porque eu não tinha dinheiro para passaporte, não tinha dinheiro para comprar passagem para o Japão, então eu financiei essa passagem. Levou 6 meses para que eu conseguisse pagar apenas a dívida da passagem. Com o trabalho lá. Com o trabalho lá, para depois, né, começar a mandar dinheiro para minha mãe. E isso durou aí um bom tempo fazendo isso. E a tua cabeça, cara, tu mantinha assim, vai dar certo, não vou desistir, não vou voltar, vou ter que cumprir com a minha missão aqui. Olha, isso também é um estado eu já tive eu não sei atribuir a origem dessa, se é algo maior, se é o Criador, se é alguma coisa muito intuitiva, por causa da minha situação de escassez, né? Nasci numa família muito pobre, então eu fui forjado a ser um pouco mais cascudo, mais blindado, não ser... Hoje tem muita geração porcelana, né? Que reclama de tudo, que qualquer coisinha desiste, né? Então, como eu aprendi com a minha mãe, que era ex-boia free, empregada doméstica, e fui conhecer meu pai com 18 anos de idade, que era uma pessoa super de força, vontade, resiliência, determinação, mas dentro das limitações dela, porque ela estudou até a 4ª série só, eu carreguei esse DNA da parte da minha mãe. Então, assim, eu sempre fui muito obstinado, eu sempre fui um cara inconformado, eu sempre fui um cara não contente com aquilo que eu tinha, eu sempre buscava mais e melhor. Então, eu já fui desde muito pequeno com essa mentalidade. Então, quando eu fui para o Japão e encontrei o frio, a neve, eu encontrei a falta de falar o japonês, porque eu não sabia falar nada, a separação da minha mãe, que para mim era minha mãe e meu pai, chorava quase todos os dias. Tu chorava? Eu chorava, né? Chorava muito, né? Porque não era... veja bem, eu fui para buscar uma vida melhor, mas naquele momento eu não queria estar ali, eu queria estar com a minha mãe, com meus avós, com meus irmãos, mas foi uma escolha, um preço que eu optei em pagar por um período. Eu falo que na vida a gente vive por eventos. E quando a gente entende que são os eventos que faz com que a gente seja forjado, construído, o nosso resultado é aquilo que a gente faz com os nossos eventos, né? Então, aí eu quebrei, é um evento. Eu estou tendo sucesso, é um evento. Eu estou ganhando mal, é um evento. Eu estou ganhando bem, é um evento. Como que eu faço para mudar ou fazer com que isso continue? Então, a minha meta era ficar 2 anos. Eu fiquei 2 anos e 2 meses na minha primeira ida ao Japão. E voltei com muito dinheiro para um moleque de 21 anos, para você ter uma ideia. Eu já tinha pago toda a sorveteria, inclusive reformado. Eu entrei em sociedade numa rede de locadoras, na época era VHS ainda. Eu já comecei a entrar no mercado imobiliário com 21 anos, então eu comprava imóveis não tão com aparência tão boa, que hoje é chamado de retrofit. Então eu comprava, reformava e vendia, isso com 21 anos de idade.
e adquiri uma casa noturna. Eu comprei uma casa noturna, na minha época chamava discoteca, porque era com disco de vinil, e aí foi onde eu tive a minha outra grande quebra, porque eu, naquela época, fiz investimentos errados. Para você ter uma ideia, eu já tinha 2 casas, uma rede de uma rede de locadora, sorveteria, andava com carro importado, adquiri essa casa noturna e depois de 1 ano eu estava com o nome sujo no Serasa, na SPC, andando de ônibus. Então, esses altos e baixos me ensinou bastante coisa, me ensinou a ser resiliente, a ser persistente, a investir em conhecimento, a me preparar melhor, a não cometer os mesmos erros, a seguir caminhos diferentes, a saber a discernir o que fazer e o que não fazer. Então, com 21 anos de idade, eu já era um cara extremamente maduro. Mas, para o pessoal aprender, tirar de ti um pouco, dar uma hackeada em ti, hein? Como é que tu manda mensagens, né, para ti mesmo, do tipo, aconteceu alguma coisa, que tipo de mensagem que te orienta, que te guia, para passar por cima daquilo ali e levar dessa forma como tu leva? Pô, isso é uma consciência que tu tem, isso aqui é só um evento. Bola para frente. Mas tu tem uma preparação mental para isso. Tenho. O que tu faz? Cara, agora começam as dicas, tá? Por isso que isso aqui é aprendizado puro. Como é que tu faz, cara? Na verdade, o conto da história, ela já é um grande aprendizado por metáfora, né? Qual que foi a metáfora? Saia da zona de conforto, ouse, faça o que precisa ser feito, pague o preço. A gente já mostrou um monte de metáforas que servem de um baita aprendizado, né? Mas isso é muito interessante, porque nem sempre a minha dica, a minha leitura vai servir para todos os ouvintes, e eu vou te explicar o porquê. Eu gosto muito de contextualizar. Eu sou um cara que fui muito motivado por provocação. Então, eu tenho um irmão que, na época, não nessa fase, mas em algumas outras fases, ele falava, para de empreender, meu irmão, não está dando certo. Vai trabalhar para alguém. Então, e eu ficava com muita raiva. E eu ficava com uma raiva, assim, a raiva sempre foi uma emoção positiva para mim. Por isso que precisa entender contexto. Eu não saía batendo nas pessoas, brigando com todo mundo, mas eu sentia uma vontade de fazer a diferença e de vencer. E era uma raiva, assim, eu chorava, às vezes até dava murro na parede, assim, era uma coisa comigo mesmo. Mas eu queria provar para ele que eu era um cara que ia vencer na vida. Então, eu sempre, não só com ele, mas com todas as pessoas que desconfiava, desaprovava, ou por algum sinal ou indicador não acreditava, não apoiava, para mim era um elemento combustível, era um energético. Me fazia correr mais, me fazia ganhar mais força, né? Então, para mim, isso deu muito certo. Então, qual que era o recado que eu dava para mim? Quando eu quebrava, porra, meu irmão, você está sendo incompetente. O que você está fazendo merda aí? Cara, vira o jogo. E assim, eu tenho uma dica que eu falo até hoje nas minhas palestras, chama estratégia do dia seguinte. Então, assim, naquele dia eu poderia chorar. Na época eu tomava álcool, então eu ia lá, pegava uma garrafa de conhaque, de cachaça, não tinha dinheiro para comprar uísque, né? Então, assim, eu bebia aquela noite inteira, chorava aquele dia inteiro, no outro dia eu estava de pé buscando atrás do prejuízo, que é a estratégia do dia seguinte. Eu não posso ficar chorando por 6 meses, por 3 meses. Quem que vai pagar minha conta? Quem que vai fazer eu virar o jogo rápido? Né? Então, eu sempre tive algumas informações que eu mandava como recado para mim mesmo. E um outro recado, que aí para algumas pessoas isso também serve, é o recado de falar, porra, de onde você saiu, moleque? Cara, minha mãe morava numa casa até meus 2 anos de idade, eu morava numa barraca de estufa. Não tinha água nem energia potável. Minha mãe construiu a nossa casa, né, que até hoje ela tem essa casa, foi construída em cima de barro, tijolo e barro, tijolo e barro. E minha mãe que construiu. Então, assim, quando as pessoas ainda me perguntam isso é muito importante, né? Eu digo, onde você acha força para se motivar?
primeiro, é olhar para aquilo que a minha mãe, de onde que ela saiu, o que ela fez. Tu tem ela bem próxima? Né? Sim. Então, ela é uma fonte de inspiração muito grande para mim. Segundo, é não querer voltar na escassez que eu saí. Não quero voltar para a pobreza. As pessoas confundem humildade com pobreza. A humildade precisa estar no rico, no pobre, na classe média, porque é uma questão de princípios e valores. Agora, a escassez é a falta de, né? Falta de dinheiro, falta de comida, falta de moradia, falta de alguma coisa. Então, assim, eu não quero voltar para a escassez. E o segundo e o terceiro elemento é para onde eu quero ir, onde eu quero chegar, o que eu quero construir, que legado eu quero deixar. Então, isso sempre foi muito forte em mim, não é de hoje. O que mudou daquela época para hoje, Sandro? A grandeza do meu sonho. Eu, com 21 anos de idade, não pensava em 100 milhões, não pensava em 1 bilhão. Então, o que mudou é o tamanho do meu sonho. Eu não pensava em visitar 100 países como hoje eu quero visitar, já conheço 25. Eu não pensava em ter um Porsche, eu pensava em ter um carro zero. Eu não pensava em ter uma casa de 5 milhões, pensava em ter uma casa. Então, o que muda? Muda o tamanho do seu sonho, porque quando você vai atingindo as suas metas, você vai entendendo que se você conseguiu atingir aquela meta, você pode atingir qualquer outra meta. Então, isso ele é muito claro na minha vida. Então, primeiro, se alguém fez, eu posso, e se eu cheguei até aqui, eu posso ir mais longe. Isso sempre foi muito claro na minha vida. Eu escutei tu falando num dos eventos aí que a gente dividiu o palco, cara, que eu achei muito interessante, que é um orientador. Isso é um orientador, cara, que as pessoas aprendem. Tem pessoas que têm aprendizado instantâneo. Tu fala e a pessoa na hora já executa. Vou te dar um exemplo, cara. Esses tempos o cara que corta o meu cabelo falou algo do tipo: Sandro, tu é um cara que antes tu era low profile, agora tu tá... E é verdade mesmo. Eu tô me colocando a público há poucos meses. E aí ele me deu um conselho sobre foto. Cara, não bota foto mais de comida. As pessoas não se interessam pelo que a pessoa come. Interessante, né? Cara, aprendizado instantâneo nunca mais botei. Meu cafezinho eu coloco lá, né? Minha cafeína, né? Então, esses orientadores, assim, eu acho muito legal porque é aprendizado funcional. Sim. Quando tu diz, as pessoas, pá, mas como assim resiliência? É só a palavra. Mas quando tu diz como faz, sim, que nem tu disse agora, e algo que me chamou, voltando a esse assunto, que me chamou muita atenção foi que tu disse, cara, quando tá tudo dando errado, para. É hora de parar. Porque quanto mais estiver fazendo coisa, mais coisa vai dar errado, né? Como é que funciona isso pra ti, cara? Que legal. Isso... a gente vai dando nome quando a gente junta... eu estou falando agora quando eu junto vários aprendizados, modelos e técnicas ou estratégias e que eu formato isso em um modelo. Então, eu tenho um modelo meu que chama teoria do embalo. O que é essa teoria do embalo? E aí existe uma lei também universal, que é uma lei hermética, que fala da lei do ritmo. Então, cada um pode... ou entra na minha onda, que é a teoria do embalo, ou entra na onda da lei do ritmo. Mas isso é tão verdadeiro que existem frases que ficaram populares, né? Ou textos, ou linguagens, ou enfim. Por exemplo, uma delas. Aquele cara, tudo que toca se transforma em ouro, é um Midas, né? Tudo que ele faz dá certo, porque ele está num ritmo positivo de acontecimentos, eventos positivos na vida dele, né? É algo que tu acredita também? Eu acredito. E aí tem outra lei, que é a lei da lei de Murphy, né? Você fala, porra, mas cara, tá tudo dando errado na minha vida, né? Então já existe, né? Cada um põe um nome, cada um atribui de um jeito, cada um entende de um jeito. Então, minha teoria do embalo é exatamente isso que você falou. Então, quando eu percebo que as coisas não estão acontecendo bem, e que ele vem com eventos repetitivos, eventos negativos repetidos, o que eu faço? Eu paro, respiro e não continuo. E esse respirar não é coisa de 30 segundos, né? É entender o seguinte, eu vou olhar para mim, eu vou olhar para o meu comportamento, eu vou olhar para a minha atitude mental,
né? Até Napoleão Hill fala atitude mental, pode ser positiva ou negativa, né? Será que eu mesmo não estou gerando esses eventos, esses acontecimentos, né? E aí eu vou olhar de onde começou, porque ela tem uma fonte, ela tem uma origem, né? E aí eu paro, eu mudo a rota, mudo a minha atitude, meu comportamento, e eu faço uma quebra desse ciclo. Sempre vem dado muito certo na minha vida. E, ao contrário, olha que louco, quando as coisas estão acontecendo, a maioria, por exemplo, hoje eu estou numa fase muito positiva disso, né? Que é a fase do evento positivo. Muita coisa positiva está acontecendo na minha vida. Os meus negócios estão escalando, crescendo rapidamente. Estou escrevendo um livro atrás do outro, vira best-seller com as maiores editoras. Eu estou fazendo uma palestra atrás da outra. Né? Em menos de 30 dias, subimos 3 vezes no palco, né? Juntos. Então, o que eu faço? Eu continuo e acelero. E aí que está o grande pulo do gato, porque, às vezes, alguém ou algum profissional, o que ele faz? Ele ganha o dinheiro dele, aí ele vai lá e tira férias e fica 2, 3 meses fora do negócio dele. Aí depois ele volta. O que ele fez de forma inconsciente? Ele quebrou o ciclo. Porque quando ele voltar, ele não vai voltar com a mesma pegada. Então, e não é o que eu acho, eu acredito nisso, as pessoas se auto-sabotam o tempo todo. O tempo todo. Você pode ver, a sabotagem ela nunca é externa. A sabotagem ela é muito mais interna do que externa. Então, você pode ter acasos, que são eventos externos, que a gente não tem controle, e que, mesmo assim, a gente pode fazer a diferença. Por exemplo, uma pandemia. É um evento externo que a gente não tem controle. Mas teve muita gente que mais ganhou dinheiro na pandemia do que fora dela. Cresceu, expandiu, mudou, teve mais qualidade de vida, se conectou mais com seus familiares, decidiu focar mais na pessoa. Foi o que aconteceu em mim. Eu ganhei muito mais dinheiro na pandemia, eu comecei a dar atenção para o Edgar Ueda, sempre fui muito altruísta, sempre cuidei da minha família, sempre cuidava dos outros e não olhava para mim. O que é dar mais atenção para ti mesmo? Dar mais atenção para mim, cuidar mais do meu corpo, da minha saúde, do tempo de qualidade para mim, é dedicar algo que tenha um prazer individual, né? Então, isso. Por exemplo, comecei a trabalhar depois do almoço na pandemia. Então, até hoje, eu mantive esse ritmo. Então, eu vou para o meu escritório. Está dando muito certo, meu irmão. Estou ganhando mais dinheiro dessa forma do que de outra. Mas, claro que aí tem, mais uma vez, tem um contexto, porque senão a pessoa vai falar, então, trabalhar só depois do almoço vai ganhar mais dinheiro? Não, calma aí. Então, se eu já criei o nome, tenho autoridade, eu tenho colaboradores, eu tenho um fluxo de trabalho, eu sou intenso, eu sou mais assertivo hoje, então eu não preciso fazer 10 para acertar um. Então, assim, dentro desse contexto, ele encaixou para mim, mas eu demorei muito tempo para chegar no nível que eu estou hoje. Caramba, cara, isso aí é muito interessante. São 2 vias, então tem pessoas que elas insistem naquilo que está dando errado e mantêm o ciclo negativo. Porque ela acha, só para complementar, porque ela acha que é correndo mais, trabalhando mais, que ela vai quebrar esse ciclo. Não, pelo contrário. E, pelo outro lado, tem aqueles caras que prosperam e aí param porque acham que aquilo ali foi um tipo de uma recompensa e encerram o ciclo positivo. Tá. Tem uma frase de Paulo Coelho, eu comecei a gostar de leitura com um livro que chama Alquimista, do Paulo Coelho. Inclusive, eu recomendo isso para todo mundo. Mas não nesse livro, em um dos livros dele, eu li quase todos os livros do Paulo Coelho, ele fala o seguinte, é preciso nunca relaxar, mesmo tendo chegado tão longe. E tem várias pessoas que falam, escritores, pensadores, não se deite nos louros das suas vitórias. Porque a gente tem esse costume que, ganhou, e aquela outra teoria, né? Você pode ver que vem filosofias atrás de filosofias, né? Time que está ganhando não se mexe. Por que não? Por que você não pode marcar mais gol? Por que você não pode melhorar? Por que você não pode ganhar um campeonato antes dele chegar na reta final? Então, se a Bernardinho, que é para mim, um grande líder e um dos técnicos mais brilhantes que nós tivemos no país, quando ele foi bicampeão mundial de vôlei, um dos jogadores falou para ele, professor,
agora amanhã a gente acorda 1 hora mais tarde, né? Ele falou, não, amanhã a gente vai acordar 1 hora mais cedo. Ele falou, como assim, professor? Acabamos de ser bicampeões, né? Ele falou, por isso mesmo, porque todos os nossos concorrentes amanhã estarão acordando mais cedo para treinar mais, para tirar esse título nosso na próxima Olimpíadas. Então, essa é uma cabeça que a gente precisa ter. E não tem nada a ver com não ter qualidade, não ter saúde, não ter tempo. Não tem nada a ver, meu irmão. As pessoas acham que trabalhar menos tem mais qualidade. Eu conheço um monte de cara desempregado que ele não tem paz, ele vive no caos, ele não tem qualidade de vida. Então, não é essa a atribuição. Falando do Simon, o Simon é o mascote aqui, parceirão do Eda. E ele está no canto agora. O Eda chegou há pouco. Veio aqui para essa entrevista, chegou há pouco aqui em Porto Alegre, daqui a pouco já está indo embora de novo. E trouxe o grande amigo aí. Virou um parceiro teu, cara, de viagem? Virou um parceiro de viagem, virou um parceiro de vida. Eu me tornei um ser humano melhor, meu irmão. Assim, a minha vida, ela teve... Eu conto que, inclusive, em um dos meus livros, né, que eu vou te presentear mais tarde, ele fala o poder de dar a volta por cima de um método que eu criei, que é o método turnaround, que é a arte de você virar o jogo. E olha que interessante, quando você entende que você pode virar o jogo e deve virar o jogo constantemente na sua vida, você cria uma filosofia que ela fica incorporada inconsciente, que bom é inimigo do ótimo e que você não fique sempre na zona de conforto. Tem um livro do John Spencer que chama Quem Mexeu no Meu Queijo, que ele fala, se você não tiver o hábito de cheirar o seu queijo com frequência, um dia pode ser que ele acabe, ou pode ser que ele se torne obsoleto. Então, às vezes, o profissional ele se torna obsoleto para o seu cliente, para a sociedade, porque ele não se avaliou o tempo todo, ele não se aperfeiçoou, né? Os americanos falam que nós estamos vivendo a era do long life learning, ou seja, a vida inteira estudando. Norton, um pesquisador americano, identificou que depois da internet, o volume de informação dobra a cada 18 meses. Antes da era da internet, o volume de informação dobrava a cada 10 anos. Então, não adianta você ter a resposta se a pergunta já mudou. E tem um monte de gente que eu conheço que ele tem a resposta. Resposta obsoleta, velha, antiga, que não serve mais para o mundo atual. Né? E nós estamos indo para um caminho que a gente não tem nem atenção para as coisas, né? A Microsoft fez uma pesquisa e descobriu que a atenção do ser humano hoje gira em torno de 5 segundos, cara, que é a mesma atenção de um peixinho dourado. Olha que perigo. Por um volume de coisas que nós estamos recebendo. Poucos são aqueles que leem um livro e têm todos os conhecimentos que você está explanando aqui. E para manter o foco, cara, já que a gente entrou agora nesse assunto, tu é um cara que é muito dinâmico. Para cá, para lá, para cá, para lá. Mas tem coisas que exigem foco, alvo. Sim. Como é que tu te trabalha para isso? Sim. Primeiro, eu tenho uma também técnica, eu vou chamar isso de técnica ou estratégia, que é eliminar aquilo que realmente não faz sentido. Que ele já... O Simon, você falou do Simon, ele decidiu vir aqui no meu colo. Uma das minhas estratégias é eliminar aquilo que não agrega valor. Eu tenho 2 perguntas que são perguntas que eu faço para mim o tempo todo, né? Se aquilo que eu estou fazendo ou que eu vou fazer, ele vai me levar para um próximo nível, eu continuo. Se aquilo que eu estou fazendo ou vou fazer, ele vai me tirar desse caminho, eu não faço. Então, as pessoas acham, o que você deve fazer? A pergunta-se, o que você não deve fazer? Então, vou dar um exemplo. Eu não assisto jogo de futebol, não assisto novela, eu não assisto... Claro, vai ter Copa do Mundo a cada 4 anos. Vou assistir o Jogo do Brasil, mas eu não vou assistir a Copa inteira. Tem gente que quer assistir o jogo do Camarões contra a Holanda. Cara, assiste o Jogo do Brasil, meu irmão. Essas outras 2 horas, lê um livro. Né? Liga para um cliente. Faça uma conexão nova. Então, o que não fazer, ele é tão importante como o que você deve fazer.
Então, o meu foco está sempre... E claro que não foi da noite para o dia. Eu também fui um cara que fazia várias coisas, entendi que eu estava perdendo tempo com muitas coisas, e a maturidade vai fazendo com que você entre nesse trilho, né? Agora, existe uma estratégia, que é a estratégia, que inclusive é um dos livros que eu vou te dar, que chama O Poder da Modelagem, que se o meu desafio é foco, alguém é muito focado, que eu posso modelar. Se o meu desafio é vendas, eu posso encontrar alguém que venda muito mais e melhor do que eu. Se o meu desafio é ler pessoas, eu posso te modelar. Então, assim, o que as pessoas fazem, que para mim é um erro muito grande? Elas perdem muito tempo naquilo que não leva ela para o próximo nível, para uma evolução. Esses dias eu estou lançando um empreendimento em Curitiba, que o meu core business é o mercado imobiliário, e uma corretora chegou para mim e falou assim: pô, Edgar, eu acordo às 5 e vou dormir meia-noite. Eu trabalho para caramba. Eu perguntei: e você estuda? Ela falou: e eu estudo para caramba. Eu falei: vamos só fragmentar, das 5 até as 8, o que você faz? Ela falou: cara, normalmente eu leio sobre física quântica, sobre isso, sobre tal, tal, tal. Eu falei: e hoje qual que é a sua maior dor e desafio? Ela falou: ganhar dinheiro. Você trabalha com o quê? Com vendas. O que você precisa melhorar? Vender. E por que você está lendo física quântica? Não tem problema ler física quântica, não tem problema ler sobre espiritualidade, não tem problema ler sobre Osho, não tem problema ler sobre Buda, quando a parte que te falta está resolvida. Isso é foco. Então, foco é reconhecer minha fragilidade, estudar e desenvolver para que aquilo não seja mais uma dificuldade. Vamos dar um exemplo. Se ela pegasse das 5 às 8, são 3 horas. Se ela dedicasse 1 hora, ela conseguiria ler, em média, 50 páginas. 50 páginas, vamos pegar um livro médio. Hoje, um livro médio de autoajuda, desenvolvimento, é 250 páginas. Em 5 dias, ela ia ler um livro. Vamos ser pessimista, que a cada 10 dias ela lesse um livro? Vamos supor que ela só lesse de segunda a sexta, ela conseguiria ler, em média, 2,5 livros por ano, certo? Por mês. 2,5 livros por mês, vamos se também na média, que ela tivesse uma folguinha, ela conseguiria ler 25 livros ao ano. Já cheguei a ler mais de 50. Vamos pegar o cara que só lê 1 livro por mês. Se ele pegasse 12 livros de vendas no primeiro ano, ele lesse os melhores e aplicasse, no ano seguinte ele estaria vendendo melhor do que ele vendeu aquele ano. No ano seguinte, ele vai ler 12 livros de persuasão. No ano seguinte, ele vai vender mais do que ele vendeu no ano anterior. E no terceiro ano, ele vai ler 12 livros sobre negociação. Ele vai negociar melhor do que ele... Nesses 3 anos, ela não ia mais reclamar sobre vendas. Ela poderia reclamar sobre qualquer coisa. Mas ela está dedicando tempo a coisas que não levam ela para um próximo nível e não resolve o problema que ela tem. Então, as pessoas não têm níveis de consciências, não têm maturidade, inteligência emocional de entender, tirar os lixos da nossa vida. Aquilo que está o tempo todo sabotando. Por exemplo, o smartphone é um. Estatisticamente, a gente fica 2 horas e meia, 3 horas e meia por dia. O brasileiro já está em 5. 5? Então. Aí a gente precisa do quê? Dopamina. E a hora da transição? Tem momentos que a pessoa está numa transição. Tu já deve ter feito várias, né, até chegar no mercado imobiliário. Tu começou a sair de um lado e começou a estudar um outro. Como é que tu fez essa transição? Tá, mas não é o setor que te dá o dinheiro. Eu vou te dar um exemplo. Vamos pegar um exemplo chulo aqui. Tem gente que vende banana. O meu irmão, ele tem uma chácara grande, que é quase uma mini fazenda, em Juquiá. Juquiá é a terra da banana. Eu gosto de usar esse exemplo como um exemplo interessante. E aí você vê um monte de barraquinha na estrada vendendo banana. E que você percebe que o cara da barraquinha mora nos fundos, que você vê uma casinha muito simples lá nos fundos, né? E, na minha opinião, sem julgar ou fazer pré-julgamento, ele não tem uma vida
extremamente rica, próspera, etc. Ele pode ter a vida que ele sempre quis, né? Paga a conta, come, não passa por necessidade, etc. Agora, eu vejo, no fundo, plantações gigantes, que o cara faz milhões com essas plantações. Porque, de repente, ele vende, ele exporta, de repente, ele vende para o atacado, para o varejo, de repente, ele descasca essa banana e vende ela embalada, de repente, ela vende no restaurante caramelizada, e por aí vai, certo? Uhum. Então, assim, tem gente que vende banana e ganha merreca, e tem gente que vende banana e ganha milhões. Faz sentido? Todo. Agora, vamos pensar um outro lado. Eu conheço pessoas que trabalham com ouro e que andam com corsinha velho, e que mora numa casa muito simples. E eu conheço pessoas que trabalham com ouro e são donos de várias redes que vendem joias. Aí minha pergunta é o que se faz que dá dinheiro? Não, é o como e quem. Se a gente entender que o como se faz e quem está fazendo é o fator que decide o tamanho, o que você vai ganhar, o que você vai construir, isso muda a regra do jogo. Então, se não é porque as pessoas falam, pô, agora você está no mercado imobiliário, então por isso que você ganha mais dinheiro. Não. Tem gente no mercado imobiliário que, inclusive, trabalha como Uber, como segunda opção, e no final de semana faz um extra ainda, vendendo de porta em porta um multinível. Então, ou seja, não é o setor, é o como e quem. A hora de parar. Nós falamos aqui, as pessoas que rompem ciclos, rompem a caminhada, às vezes acaba rompendo a parte positiva, está tudo dando bem, a pessoa para, e se mantém no caminho errado. Quando é que é a hora de parar? Tu disse que já quebrou várias vezes, eu acho isso sensacional, porque isso tudo é caminho, é medalha de bravura, né? Medalha de guerra. Quando é que o cara diz, para aí, isso está dando errado, não é o caminho? Que legal. No meu primeiro livro eu falo que a beleza das cicatrizes, né? Porque quando você quebra e aquilo te gera um grande impacto emocional, ela forma uma cicatriz, né? E aí depende o contexto de como você olha para essa cicatriz. Eu olho para ela como não quero gerar mais uma dessa, e olho para ela e falo assim, porra, superei, né? Eu sou foda, superei. Eu acho que isso a gente também tem que ter. Não tem nada de arrogância, prepotência ou nada. Mas a gente precisa comemorar as vitórias. E sair de uma quebra, sair de um buraco, sair de um fracasso é uma grande vitória, né? E não importa o tamanho do buraco, não importa o tamanho do fracasso. Então, eu me orgulho por tudo aquilo que eu passei. Uma vez eu fui fazer uma palestra no estádio para 5.000 pessoas em Natal, e aí eu saindo lá, um cara me puxou e falou assim, cara, ele falou duas coisas para mim, né? Naquilo até, você me conhece, eu sou extremamente pragmático e direto. Aí tem horas que não dá para contextualizar, que você não tem tempo. Ele falou o seguinte, pô, você teve uma vida muito triste, né? Eu falei, por quê? Ele falou, não, porque você teve uma vida pobre. Eu falei, o que tem a ver tristeza com pobreza? Eu falei, eu tive uma vida pobre e feliz. Ponto, né? Uhum. Segundo, aí ele achou que tinha algum problema com ele, né? Ele falou, pô, na sua vida deu tudo errado, né? Eu falei, não, na minha vida deu tudo certo. Aí eu parei, né? Aí eu tive que contextualizar para encaixar, né? Falei, deixa eu te contar. Se não desse tanto errado na minha vida como deu, talvez eu não teria chegado onde eu cheguei. Porque os caminhos mudam a cada decisão, a cada evento, a cada resultado. Nós vamos seguindo trilhas diferentes, né? Você está fazendo uma trilha, eu já subi o Monte Fuji, no Japão. Agora eu vou fazer o caminho de Santiago de Compostela. O ano passado eu fui para uma tribo indígena. Então, veja bem, você está fazendo um caminho. Aí você encontra uma erosão. Você vai continuar nesse caminho? Não, você vai mudar a rota. E, de repente, nessa rota você encontra uma beleza, uma cachoeira que você nunca viu. Ou você encontra uma cobra. Então, a gente tem que saber que tudo que acontece, algumas coisas a gente não tem controle, não sabe, mas algumas a gente tem controle. Por exemplo, posso continuar, posso superar, posso, sei lá, pensar estratégias diferentes para fazer com que esse caminho se torne mais leve, né? E aí, respondendo, que às vezes a gente acaba contextualizando demais, a questão do
Fracasso, né? O momento de parar. O momento de parar, legal. Deve ter passado por várias situações que tu diz, caramba, chega de bater aqui. Tá, legal. O momento de parar para mim hoje, vamos responder como que a minha cabeça hoje ela funciona. Tem coisas que eu faço que ela me dá lucro, só que ela me dá muito trabalho e que se eu alocasse o meu tempo e o meu dinheiro em outras coisas, me daria muito mais resultado. Então, eu tomo uma decisão de parar. Então, isso é pelo viés positivo. Vamos falar pelo viés negativo. Eu estava com uma agência de publicidade e aí não estava legal, eu decidi montar um time interno. Coloquei mais de 20 pessoas no meu time interno. E, por 6 meses, eu piorei o meu resultado. Então, eu achava que com a agência estava ruim, com esse time interno, piorou. O que eu fiz? Eu tive que demitir todo mundo, desligar todo mundo e voltar para uma outra agência. Então, a grande habilidade, Sandro, é você não deixar que aquilo vá longe demais. Essa é a grande habilidade. Antigamente, eu contratava rápido e demorava para demitir. Hoje, o que eu faço? Eu demoro para contratar, mas eu demito muito rápido. Porque, cara, não adianta. Tem gente que não quer ser ajudado naquele momento. Tem gente que, na segunda-feira, ele inventa um médico para ir. Tem gente que, na sexta-feira, ele inventa uma doença para... Então, se esse cara não quer ser ajudado, então, ele não está no momento. E que, às vezes, eu falar para ele, cara, agora você vai ficar sem o salário, você vai ficar sem receita, eu estou mais ajudando do que... Porque se o cara ele não levar assim, um grande impacto para ele, se aquilo não encaixar naquele momento, ele vai continuar para o resto da vida dele se sabotando e nunca vai construir uma coisa grandiosa. Tu te envolve assim até que ponto tu te envolve na vida das pessoas que trabalham contigo? Tu enxerga nas pessoas que elas podem progredir mais, tu auxilia? Sim. Eu sou um extremamente motivador e inspirador. Aliás, eu sou motivador, inspirador e provocador. Vou mostrar a diferença dos três, que as pessoas confundem bastante. Motivar. Motivar não é o ato de colocar energia ou entusiasmo apenas nas pessoas. Porque se há motivação, ela tem que ter um motivo, um porquê, um propósito. Cada um chama de uma coisa, né? Para que eu tenha uma ação contínua, para que eu consiga persistir e se tornar um cara constante, eu tenho que ter um grande motivo. Então, eu sou um cara hoje que ajudo dentro da minha empresa e ajudo fora nas minhas palestras e nos livros, dando um grande motivo. Tanto é que tem pessoas que, agora, recentemente, numa palestra que eu fiz ali em Porto Alegre com você, uma pessoa comprou uma cesta básica e me mandou no privado. Porque eu não lembro se você ficou até o final, em um dos momentos eu falo, cara, vamos fazer algo por alguém, né? E ela falou que aquilo foi um tapa na cara dela. Ela saiu de lá, foi para o supermercado e comprou uma cesta básica. Ela falou assim, ainda para mim, eu ainda não sei para quem eu vou dar, mas que eu vou alimentar alguém, vou ajudar alguém, eu vou fazer. Então, isso é dar o motivo para a pessoa. Ela tem uma motivação. E que talvez o motivo de um seja contribuir, o outro ganhar dinheiro, outro ajudar a família, outro deixar um legado, se tornar uma lenda, não importa qual é o motivo. A inspiração, sair da pobreza, então você também pode. Construir o meu legado, você também pode. Me tornei uma autoridade, você também pode. Cara, estou fazendo uma diferença no meu mercado e no Brasil, você também pode. Isso é inspiração. Deixa eu olhar para você e falar, cara, olha o que o cara se tornou. Ele tinha todas as limitações e indicadores para não fazer o que ele fez, né? Isso é uma grande inspiração. E não só eu, existem milhares de pessoas que inspiram. Eu mesmo sou motivado e inspirado por outras pessoas, né? Motivar, inspirar. E o outro, provocar. E você sabe que uma das minhas características é dar comando. Você acabou de citar em um dos momentos, né? E eu dou comando inconsciente nas pessoas, porque é o comando que faz ela agir.
Mas às vezes é um comando provocativo, às vezes é um comando amoroso, às vezes é um comando mais agressivo. Porque cada ser humano se move de um jeito. Existe um material que não está mais disponível, provavelmente você vai achar isso na internet, no YouTube, que chama Ciência do Esporte. A Ciência do Esporte pegou 2 técnicos e 2 jogadores. E um técnico motiva pelo amor e o outro motiva pela dor. E aí eles identificaram que atletas de alta performance são mais motivados pela dor, pelo desafio, pela provocação. Tipo, meu irmão, você não vai conseguir. Cara, para de achar que você é foda. Agora, algumas pessoas, se você falar isso, ela vai fugir, parar, se paralisar. Então, talvez ela precisa. Porra, meu irmão, você consegue, cara. Vai lá, você é bom. Sobre amor e dor, eu acompanhei um estudo com expressões faciais de jogadores, né? E tava o Cristiano Ronaldo sendo avaliado as expressões dele quando o cara faz gol. Não é de alegria, cara. É de raiva. Olha o que inspira o cara, né? Claro, imagina um monte de cara batendo nele, né? Ele fazendo tudo que ele faz. E é muito visado. Os caras querem tirar ele de campo, né? Ele tá numa arena, como um gladiador. Então o cara não é movido só pela alegria. E nem sente alegria a hora de fazer. Ele inspira a raiva ali, cara. E eu vou te falar uma coisa que você deu um baita de um insight aqui agora. Todos os grandes jogadores, e olha que surgiu isso agora, mas se a gente trazer a metáfora para a vida real, a nossa empreendedora, você vai ver que não é diferente. Pega o Cristiano Ronaldo, quando ele entra no campo, seja pelo time que ele joga hoje ou pela seleção que ele defende de Portugal, ele é mais marcado. Quando ele é marcado, não é com abraço, a galera quer dar pancada nele, para tirar ele do jogo rapidamente, sim ou não? Sim. Certo? E aí você vê, tem o elemento raiva, tem o elemento resiliência, tem um momento preparação, porque ele se prepara mais, então ele aguenta mais pancada. E no filme do Rocky Balboa, traz essa mesma analogia. Ele falou, a habilidade de vencer não está só em saber bater, é o quanto que você consegue apanhar. Então, olha que louco. Se você pegar todos os grandes jogadores, você vai ver que eles são muito mais marcados, atingidos, e por isso eles precisam se preparar mais. E o empreendedor de sucesso, ele quebrou várias vezes, ele apanhou, ele não recebeu apoio dos amigos, da família, da sociedade. E por isso que o cara chega ao extremo da grandeza. Meu irmão, quando eu fui escrever meu primeiro livro, todo mundo na minha casa foi contra, salvo minha mãe. De novo porque ela. Mãe é mãe. Mãe é mãe. Mãe tem orgulho do filho que foi preso, infelizmente, mas é mãe. Porque o coração dela, ali, o papel dela é ser papel de mãe. Certo? Mas, ao contrário, ninguém aprovou. E, pelo contrário, jogou muita pedra. Aí, quando eu fui palestrar, do mesmo jeito. Agora, quando eu termino uma palestra que eu vejo uma senhora de 65 anos chorando e fala que eu dei ainda expectativa e esperança para ela continuar, isso não tem preço, meu irmão. Quando eu vejo uma mensagem no meu direct falando assim, ó, hoje eu estava decidido a tirar a minha vida, não tirei por causa de você. Isso não tem preço. Então, toda aquela... que, cara, gera dúvida em você, meu irmão. Quando você tem 10 pessoas falando que não é para fazer e que talvez não vai dar certo. Meu irmão, não existe resiliência que, às vezes... Cara, tem hora que você para e fala, meu, talvez eu esteja fazendo merda. Ou talvez não seja esse caminho. Então, eu sempre fui muito racional, mas eu também sempre fui muito intuitivo. E a minha intuição sempre ela vem por uma chancela muito grande de racional. Então, as minhas tomadas de decisões, mesmo sendo emocionais, elas são muito chanceladas e lastreadas pelo lado racional, né? Então, é isso. Quando tu disse que tem horas que tem que parar, tu para tudo e tu vai fazer outra coisa, e durante um bom tempo até. Mas nas tuas buscas tem espiritualidade também. Tu disse que foi para uma tribo indígena, não é só algo de desviar o momento e trabalhar mais a criatividade, sair daquele momento negativo. Tu busca a espiritualidade, né?
Então, é demais, mas nesse momento eu estou há praticamente 2 anos e meio investindo muito na espiritualidade. E também dentro do contexto ela não tem nada a ver com religião. Ele está a ver com conexão com o Criador, conexão com o meu eu, o autoconhecimento, quem eu sou, o que eu estou fazendo nesse mundo. Então, Né? tu é um cara que acredita em algo superior. Eu acredito em algo superior e não tenho nome, não tenho uma imagem. Não tenho uma denominação religiosa. Não tenho um dogma, não sigo uma doutrina. Eu sigo o que o meu coração fala. E eu sempre falo o seguinte: se você é do bem, faz o bem, planta o bem, espalha o bem, cara, você é um cara que tem uma espiritualidade foda. Né? Porque, veja bem, tem tanta gente que é tão pobre que a única coisa que ela tem é dinheiro. E ela é pobre de espírito, ela é pobre de alma, ela é pobre de contribuição, ela é pobre de energia. E tem gente que é pobre em todos os sentidos, porque além da escassez financeira, ela também tem essa escassez. Quando uma pessoa ela fica... Você participou aí do meu último treinamento de imersão de 4 dias, que eu fiz uma entrega de uma premiação, e muita coisa eu faço como teste. Eu sou muito estratégico em testar comportamento. E eu fiz um teste, que era o teste seguinte: galera, alguém aqui subiu no pódio e precisa ser reconhecido. E eu fico olhando para as expressões, como você olha sempre. Cara, você acredita que tinha cara que não estava vibrando? Isso é pobreza para mim. Isso é escassez, isso é falta de espiritualidade. Meu irmão, se eu estou no seu time, se eu estou na sua tribo, meu irmão, você marca gol, você ganha mais dinheiro, meu irmão, vou vibrar pra caralho, cara. Cara, eu tô torcendo. Meu irmão, você é um daqui que deu certo, tá dando certo. Então, cara, o que eu vejo, e quando eu falo de falta desse amor, desse bem, dessa prosperidade, desse amor incondicional, é isso, cara. Vamos vibrar, né? Não é assim, cara, tô fudido, então também quero que você esteja fudido. É o famoso balde de caranguejo, né? Quando um tá saindo, os outros puxam. Não sei se Então, cara, e a gente vê em várias sociedades. Então, hoje, para mim, eu estou buscando muito essa conexão, e, cara, me transformei num ser humano que... Eu falo que hoje eu estou vivendo, pelo menos até a idade... Estou com 43 anos, eu sou de 78. A minha melhor versão. Claro que não parei por aqui, você sabe que eu sou extremamente inconformado, então eu ainda quero melhorar cada vez mais essa minha versão. O que tu quer buscar ainda? Hoje? Tem aquelas coisas que tu vai descobrir depois, né? Que tu quer, né? Sim. Mas hoje, o que tu gostaria de alcançar? Cara, hoje eu falo que dificilmente você tem um propósito só, né? E por isso que essa questão do equilíbrio ela é tão desafiador. Porque o equilíbrio você não pode ser o extremo, né? O extremo só de trabalhar, o extremo só de seguir uma doutrina religiosa, o extremo de só pensar em estudo, como falo que tem os obesos intelectuais, né? Então, seja, você não pode seguir os extremos. Então, eu tenho algumas metas, objetivos e aspirações que ela navega em alguns ambientes, né? Então, por exemplo, eu quero construir um legado, e o legado não é o que eu vou deixar para as pessoas, é o que eu vou deixar nas pessoas. Então, isso é um grande propósito que eu tenho. O segundo, eu quero cada vez mais me tornar uma lenda. Cortella fala o seguinte: só morre quem é esquecido. Olha que frase muito boa de se entender. Só morre quem é esquecido. Porque se você é lembrado, você pode sair desse mundo carnal, mas você ainda ficou nas pessoas. E como que você fica nas pessoas? Contribuindo, se tornando um pai melhor, um filho melhor, um irmão melhor, um cliente melhor, um patrão melhor, um cidadão melhor, não importa. Na área profissional, então, a tua, digamos assim, a amplitude assim, de envolvimento que tu tem com outras pessoas para deixar um legado é enorme. Hoje tem quantas empresas hoje? É que assim, empresa uma, só que ela ramifica em 9 negócios. 9 negócios. Está tudo dentro do mercado imobiliário. Digam os nomes aí que estão bombando. Bom, a Neximob hoje é uma incorporadora, ela é uma empresa de lançamentos.
Hoje eu sou a maior licenciadora do mercado imobiliário, estamos em mais inclusive ontem nós fechamos mais 2 estados, estamos em 20 estados e mais de 50 cidades. Maior do Brasil? Maior do Brasil. Caramba, cara. Pô. Isso em um ano. Sensacional. Um ano nós fizemos isso. Aliás, 1 ano e 2 meses, porque eu abri a licença em julho de 2021. Né? Aí tem o Inside Mob, que é uma marca de eventos. Hoje nós somos o maior evento de inteligência imobiliária do país e o segundo maior evento presencial, né, da área imobiliária. Aí eu tenho a Xcore, que é uma empresa de BI de crédito. Aí eu tenho um crowdfunding, que faz captação para empresas no mercado imobiliário, e por aí vai. Né? Então, dentro dessa minha aspiração, né, dentro da minha aspiração profissional, então eu tenho uma meta que a minha empresa se torne o maior valuation aí do mercado imobiliário, das empresas que vêm nessa nova era. Né? Na minha vida pessoal, eu, por exemplo, estou, né, separado. Eu separei da minha esposa há 2 anos e meio, ex-esposa. Ainda quero ter mais um filho biológico, quero adotar um filho, um gurizinho. Estou abrindo meu Instituto PET, então isso para mim são as minhas aspirações pessoais, né? Então, o que eu quero construir como uma nova família, o que eu quero como ser humano, como Edgar Ueda, fazer alguma coisa para a sociedade. Não tem nada a ver com o meu CNPJ, tem a ver com o meu CPF. E é isso, cara. Estou escrevendo mais 2 livros concomitantes. Eu aluguei um escritório de 30 metros quadrados, que era mais ou menos esse tamanho desse estúdio aqui, e não tinha dinheiro para pagar aluguel em 2011. Depois de 6 meses, eu estava com o meu nome sujo no Serasa e no SPC. Só que todas essas coisas me fizeram ganhar muita força, meu irmão. Me fizeram entender que, cara, eu tinha que ajustar aqui eu tinha que apertar um parafuso que estava solto, eu tinha que ser mais intenso em uma coisa que eu não estava sendo, eu tinha que abrir mão de algumas coisas que eu não abria, eu tinha que focar em algumas coisas que eu não focava, eu tinha que acreditar em algumas coisas que talvez eu não estava acreditando. Então, o resultado, Sandro, ele não é uma miopia de uma coisa só. Ele é um algoritmo, ele é um conjunto de fatores, eles são somatórias. Então, sucesso e fracasso são somatórias. Somatórias de mentalidade, comportamento e competência. Você junta tudo a ela e você fala, porra, esse cara teve uma receita boa. Né? Então, eu não me recordo, pelo menos hoje, de algum evento ou algum acontecimento que eu me arrependa, que eu falo, cara, não deveria ter feito isso. Para aquele cara que é funcionário, aliás, vai 2 perguntas aqui. Como é que tu te enquadrava sendo funcionário com esse teu ímpeto todo? Todo DNA é empreendedor, cara. Como é que tu fazia, cara, para bater cartão, tá naquele horário? Meu irmão, se a gente combinasse as perguntas, não daria tão certo. Tem uma coisa que ela é fundamental, e as pessoas acham que empreender é quando você abre um CNPJ. Né? Existe um nome que chama intraempreendedorismo, que é... Quando eu trabalhava para alguém, eu trabalhava pensando que o negócio era meu. Tanto é que, com 12 anos, eu fui vendedor de coxinha, eu fui pedir emprego, e a mulher falou, Edgar, eu não tenho condição de te pagar salário. Eu falei, eu não estou pedindo salário. Estou pedindo uma oportunidade para fazer dinheiro. Ela fritou uma cesta, naquela época, cesta de bambu, de taquara, certo? Encheu de salgadinhos, coxinhas, bolinho de carne, etc, etc. E saí vender com 12 anos de idade. Só que sabe qual que era a minha cabeça? Não posso voltar para casa da Alice, que era a mulher, com um salgadinho na cesta. Então, tinha hora, eu estudava na parte da manhã. Isso até emociona. E, cara, eu ia para casa, eu comia
ia lá, pegava a cesta de salgadinhos. Quando não vendia, a porra da último salgadinho não voltava, cara. Isso é ser empreendedor. Sabe por quê? Porque eu só tinha a segunda cesta de salgadinhos se eu vendesse todas no dia anterior. Com 12 anos de idade. Com 14 anos de idade, olha que louco, eu trabalhava numa fábrica de costura para minha tia. E eu ganhava super pouco, porque eu cortava entre uma camisa e outra, tinha uma emenda. Eu era cortador ali. E eu falei, tia, quero ganhar mais. Ela falou, para ganhar mais você tem que costurar. Cara, na hora do almoço eu comia, ia ficar na máquina que estava obsoleta costurando pano. E aí virei costureiro, com menos de 14 anos de idade. Mas eu não queria ser costureiro. Aí a cabeça de conformismo. Aí um dia, e aí o destino foi me premiando com algumas coisas, né? Um dia um amigo meu falou assim, Edgar, eu vou fazer uma festa de aniversário. Ele era garçom. E falou, estou precisando de alguém que abra cerveja e refrigerante. Que na época era tudo de garrafas. Então você tinha que abrir. Não tinha esse latinha, long neck, etc. E ele falou, só que eu não tenho dinheiro para te pagar. Era um sabadão à noite. O que eu fui fazer? Eu pequenininho, né? Já sou pequenininho, mas na época, com 14 anos de idade, fui lá e fiquei a noite inteira abrindo garrafa, abrindo e servindo, abrindo e servindo. O dono do restaurante, Sandro, olhou e falou assim, menino, você é agitadinho, viu? Você trabalha pra caralho, né? Você não quer vir final de semana aqui trabalhar de garçom? Cara, eu estudava de manhã, à tarde eu ia trabalhar na fábrica de costura para minha tia, e sábado e domingo, com 14 anos, eu ia trabalhar de garçom. Você acha que na minha vida as coisas aconteceram por acaso? Passado 3 meses, ele falou assim, Edgar, eu vou mandar o gerente embora e eu quero que você vire gerente. Eu virei gerente com 14 anos de idade. E eu ganhava tanto dinheiro com 14 anos de idade, meu irmão, que eu guardava dinheiro, eu aprendi com meu avô a poupar. Naquela época, a poupança era um grande investimento, e eu guardava o dinheirinho ali, e meu avô ele ia lá e depositava para mim na conta dele, fielmente. Com 17 anos, eu já comprei uma Moto Zero, e com 17 anos, eu comprei uma lanchonete com o dinheirinho que eu ganhei nesse restaurante que eu trabalhava como garçom. Que tinha tudo para dizer não naquele momento. Eu tinha para dizer não, para não precisar trabalhar tanto como eu trabalhava com 14 anos, para, de repente, falar assim, pô, já que você não está me pagando, eu não vou, para não aceitar a oferta que o cara aceitou. Por isso que eu falo que a cada decisão e escolha, nós somos movidos por um caminho. Agora, você concorda que esse caminho não foi nada de sorte? Né? Eu não estava passando fome com 12 anos de idade. Eu não precisava vender coxinha. Eu não estava passando fome com 14 anos de idade. Ele foi trilhado, não tem sorte. Ele foi condicionado. Algo que é muito interessante e que é algo nobre. É nobre do ser humano. Tu lembra das pessoas que foram importantes ao longo da tua caminhada, assim, cara, isso é sensacional, né? Tu fala da tua tia, né, do cara que te abriu espaço para ser gerente. E daí essas pessoas, elas te trazem lembranças que influenciaram muito, assim, nos teus caminhos, né? Essas histórias são histórias que acontecem porque teve outras pessoas envolvidas. Claro. Que não é só a busca da gente, né? Pô, eu quero ganhar mais, eu quero fazer tal coisa, mas tem gente que está ali disposto e cria aquela situação pra gente, né? Sim. Mas para isso tem que encontrar as pessoas corretas. Sim. E aí, o que eu estava falando anteriormente, tem coisas que têm que ser estrategicamente definidas. Então, quando a gente fala vamos falar do business, do negócio, eu divido em 3 pilares uma conexão, que é a conexão da alavancagem, que é você olhar para alguém, se conectar com alguém que possa trazer resultados exponenciais, em escala, né? Pois esse cara vai me indicar vários investidores. Esse cara vai me colocar no grupo ali, que naquele grupo eu vou vender para o grupo inteiro, ou vou aumentar a possibilidade de vendas. Isso é uma conexão de alavancagem e ela é estratégica. A segunda é de posicionamento.
Então, eu, no começo, lá atrás, há 4 anos atrás, eu não era um cara conhecido. Então, eu tive que começar a me conectar com um cara conhecido, que eu chamava isso de transferência de autoridade. Né? Inclusive, eu ensino as pessoas a fazerem isso, que é a autoridade, ela acelera o resultado. Né? E a terceira é o network de conversão. Existe uma possibilidade para vender para você? Existe uma possibilidade de eu vender para você, para os seus amigos, seus parentes? Então, eu me conecto com você. E isso tem um interesse definido, e não tem nada de errado com isso. É negócio. Certo? Agora, existe um outro tipo de conexão, que é uma conexão genuína, é uma conexão empática, é uma conexão de ganha-ganha, é uma conexão de dar e receber, que aí, se você não criar isso, ela não dura. Ela não perpetua, ela não escoa, você não cria laços verdadeiros, ela não tem lastro, ela não é consistente. Né? Então, eu faço muitos negócios com um cara que fala, eu te conheço há 4 anos, você nunca me ofereceu nada. Eu falo, então agora eu posso te oferecer, porque você pediu para fazer negócio comigo. Nós sentamos na mesa recentemente com alguns bilionários, né? E foi quanto tempo a gente se conhece, cara? Falei, cara, uns 4 anos. Teve algum dia que foi te vender alguma coisa? Aí ele falou, não. Eu falei, então, tá vendo? Por isso que você quer fazer negócio comigo. Aí tinha um outro cara, também outro bilionário na nossa frente, você sabe quem é? Aí eu falei, quanto tempo a gente se conhece? Mais de 5 anos. Algum dia eu fui vender alguma coisa para você? Não. Então, sim, porque às vezes tem cara que ela... Então, entenda, tem conexão que você vai fazer para vender. Tem conexão que você vai fazer para perpetuar. E aí, depois, você pode fazer negócios. Eu acho super bacana, interessante a gente fazer negócios com amigo, com quem a gente tem afinidade, porque eu acho que se conecta mais. Né? A chance de dar certo é muito maior. Tu tem os teus círculos sociais de pessoas que ali não tem interesse nenhum, capital financeiro não existe, mas são lugares que te fazem bem, pessoas que te fazem bem. Sim, tu mantém? Sim. Eu acho que... não, né? A palavra está colocada no contexto errado. Eu acredito, assim, para mim, a minha filosofia é todo lugar que ele tem uma egrégora, que o próprio o Napoleão Hill escreveu isso de mastermind. Quando você está num lugar que todo mundo quer vencer, quer deixar legado, quer contribuir, você já está no lugar certo. Né? Agora, tem pessoas que se juntam com perdedores mentais. Então, você entra na rodinha, falar mal de um, falar mal de outro, tudo não dá certo, que o país não vai funcionar, que não acredita em nada. Saia desse ciclo, desse círculo, saia desse movimento, saia dessa tribo, saia desse ambiente. Então, tem ambiente que eu vou, meu irmão, eu saio de lá pilhado, querendo dominar o mundo. Tipo assim, ficou pequeno o meu sonho. Porque você vê as pessoas sonhando tão alto, com objetivos tão grandiosos, que, dá vontade de você fazer coisas grandes também. Né? Tem até um jargão que ficou tão popular e conhecido, que fala, se você está sentado numa mesa onde você é o cara mais inteligente, você está sentado na mesa errada. Né? Então, eu, às vezes, sento em mesas que eu ensino, eu sou mentor, e, às vezes, eu sento em mesa que eu estou só ouvindo como ouvinte, aprendendo. Né? Então, é importante. Então, esses ambientes são ambientes que eu quero estar, eu continuo estando. Então, veja bem, agora, semana que vem, não sei que momento o programa, não vamos falar de tempo, mas no meu futuro, hoje no presente, na minha semana seguinte, eu vou estar em Maceió, e depois de Maceió eu vou para Recife. E, nesse Recife, há um grupo de mentores que vão dar mentoria para um outro grupo de empresários, e nós vamos passar de quarta a domingo no lugar com mentes brilhantes, com pessoas que querem fazer coisas grandiosas. Ueda, nós estamos nos aproximando do final do programa, nessa baita entrevista aqui, muito ensinamento. Se o cara quiser buscar mais sobre ti, o que ele lê? Bom, eu acho que para manter atualizado é seguir nas redes sociais, que é o Edgar Ueda Oficial.
Então, eu estou lá sempre colocando pílulas de conhecimento e conteúdo, e não custa nada, custa o tempo dele, que, inclusive, se ele administrar bem, isso vai ser um investimento. Né? Vai ficar na tela aqui o Instagram do Ueda. Isso, então segue lá, Edgar Ueda Oficial. E algum livro para ler aí, cara? Tem algumas leituras, né? Eu vou presentear você aqui. Olha aí. Esse é o meu primeiro, meu queridinho, que é O Poder de Dar a Volta por Cima, que aí ele tem 2 grandes ensinamentos. O primeiro é o meu primeiro método, o método turnaround, de dar a volta por cima. E segundo, que ele tem uma filosofia milenar japonesa, e nós, como bons orientais, amamos essas filosofias, que é o Kintsugi, que é a arte da imperfeição, das cicatrizes, e de que qualquer objeto ou pessoa que fracassou, ela pode reconstruir e voltar cada vez mais forte. Né? Kintsugi. Meu segundo livro está aqui, presente para você também, O Desvendando a Caixa Preta do Sucesso, que é um livro que eu escrevi em coautoria com o Luiz Paulo Lupo, vendedor Pitbull. Tem 2 bilionários e capa de Forbes que prefaciou esse livro. E ele tem uma coisa muito interessante nesse livro. Além das 7 competências que eu cito para você vencer na vida, eu cito o outro lado, que todo ganho tem um preço. Todo pódio tem um preço. Né? Ayrton Senna não se tornou uma lenda por acaso. Né? As grandes mentes, Steve Jobs, o Bill Gates, o Buffett, o Jorge Paulo Lemon, o Abílio Diniz, o Rockefeller, o JP Morgan, o Andrew Carnegie, eles não deixaram seu legado por acaso. Né? Então, tudo tem um preço, a gente só precisa entender que preço é esse e se eu estou disposto a pagar. E ele tem uma coisa muito interessante, ele tem um código QR que leva para a entrevista. Então, eu entrevistei o ex-empresário do Neymar, que é o Wagner Ribeiro, inclusive está lá na série Caos Perfeito, né, que é da Netflix, que é do Neymar. Entrevistei o Fabrício Fasano, da Rede Fasano, né, que é hoje uma das grandes redes hoteleiras de grife no Brasil, e tem um grande especialista, Tia Kaoki, que é considerada a rainha da hospitalidade e atendimento no Brasil, Janguê Diniz, bilionário, Oséias Gomes, tem vários grandes players aí. E aqui esse é um livro também que é O Poder da Modelagem, que foi lançado pela editora Buzz, do Flávio Augusto. Esse é um livro que nós entrevistamos, eu escrevi Janguê Diniz e José Roberto Marques, que nós entrevistamos mais de 500 pessoas. Eu, por exemplo, entrevistei a Hortência, jogadora de basquete, eu entrevistei o Minotauro, campeão do UFC, eu entrevistei o Xuxa, fiz uma live com ele, entrevistei ele, bicampeão olímpico, celebridades, milionários, multimilionários, bilionários. Então, nós identificamos que tem características em comum e a gente cita essas características. Né? Ueda, eu estou já encerrando esse programa, né? Feliz aqui, cara, em êxtase, porque, ganhar livro, aqui tem nossa, imagina o compilado de conhecimentos que tem aqui dentro, né? Então, eu tenho muita coisa agora a estudar, a dar uma mergulhada aqui na tua mente, além da nossa entrevista. Sim. Gostaria que tu encerrasse dando uma dica, uma ou as dicas que forem, né? Para as pessoas que querem empreender ou dar uma volta por cima, como diz o livro aqui. Legal. Existem algumas coisas que são inegociáveis na vida e que a gente precisa ter isso bem definido. Né? Vamos falar no campo de princípios e valores. Né? Caráter, idoneidade. Né? Isso são inegociáveis. Né? Não tem aquela situação faz o ladrão. Não, a situação mostra o ladrão. Né? Então, você pode estar passando fome, vai vender coxinha, vai vender brigadeiro na esquina, vai lavar carro, vai carpinar quintal de alguém, né? Vai trabalhar na construção civil de servente, como eu fui peão de obra. Né? Segundo, o que é inegociável na vida? Sucesso, abundância, riqueza, prosperidade. É inegociável, meu irmão. Você não pode negociar com isso. Aliás, deveria não negociar com isso. Né? Então, quando você coloca isso como meta, objetivo e compromisso de vida, se torna obstinado e imparável, vai dar certo, vai chegar. Você vai achar um caminho.
existe um ditado que fala, existe vários caminhos que te levam a Roma, né? Ele pode escolher o seu caminho, ele pode escolher o meu, ele pode escolher o do outro. Esse é o caminho mais inteligente, mais curto, mais assertivo, menos doloroso. Siga o caminho que alguém seguiu. Alguém no seu setor que está nos ouvindo chegou onde ele quer chegar. Siga esse caminho. Não negocie, não fique na escassez, não fique na mesmice, não fique na zona de conforto, né? Porque o tempo, esse não tem como recuperar. Não tem como recuperar. E uma coisa é o seguinte, né? Nós temos prazos de validade, né? A única certeza é que a gente não sabe quando nós vamos sair desse mundo, né? Então, eu preciso ser mais. Eu preciso viver mais. Eu preciso... É uma corrida contra o tempo todo, né? Que pode ser que eu tenha mais 10 dias, ou mais 100 anos, ou mais 15 anos, ou Que mais sejam 30 bem anos. vividos e produtivos. Exatamente. E que um dia eu possa olhar para trás e falar assim, puta que pariu, moleque. Foi bem feito, fez bem feito, e viveu e curtiu a vida, né? Realizou, construiu, deixou legado, fez alguma coisa diferente para ser lembrado. Show Isso de bola. não tem preço. Cara, vamos encerrando. Nós vamos encerrando aqui. Central Multicast, programa Neuropapo, uma fábrica de conhecimento, informação, entretenimento e cultura. Edgar, muito obrigado pela tua vinda aqui, cara. E tu é uma enciclopédia aqui de conhecimento e de experiência e de atitude. Cara, muito obrigado por apertar tua mão, né? Imagina, eu que agradeço. Sandro.